nossa entrevista nacional de hoje é com Bruno Rebouças. Eu vou contar um pouquinho da história do Bruno, já vou chamar o Bruno para entrar aí com a gente. O Bruno é piauiense, mas só fez nascer, estudar um pouco no Piauí, um pouco nele, concluiu tudo e depois ele foi para o mundo. Ele terminou criando uma empresa muito bacana, né, que chamou a atenção mundialmente, a Progmídia, né, de consultoria, e aí ele acabou vendendo a Progmídia para uma empresa global, que é maravilhosa, que está hoje sediada em São Francisco, na Califórnia, mas que atua em vários países, né? Ela é parte, inclusive, do S4 Capital, que é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Londres. Então, ele está na MadHive, que é essa empresa maravilhosa, como executivo para a América Latina, atuando em vários países da América Latina e com um time maravilhoso. Por que a gente resolveu chamar o Bruno? Porque os negócios globais têm muito a ensinar para os negócios locais, até porque ser global deixou de ser tendência e é como a gente tem que atuar mesmo hoje, porque nós estamos numa era que é muito colaborativa e a gente tem que aprender com todos os bons exemplos. Mas quem vai contar com mais propriedade sobre essa jornada, porque eu vou querer que ele comece falando dessa jornada maravilhosa dele, é o próprio Bruno. Muito obrigada, Bruno. Esse tema transformações dos negócios e digitalização do trabalho em escala global é muito bem-vindo nesse momento, porque ao contrário do que a gente pensa, tem tudo a ver com o que a gente quer modelar hoje nos nossos negócios e nas nossas vidas. E que bom que a gente tem você aí do outro lado para dividir essa experiência maravilhosa com a gente. Tudo bem? Como é que você está? Onde que você está, Bruno? Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou ótimo. Acabei de voltar de férias depois de muito tempo sem tirar férias, né? Estou no Ceará nesse exato momento. Eu moro em São Paulo, mas estou no Ceará velejando, estava velejando de kitesurf e com esse novo mundo acaba que você consegue trabalhar remotamente, né? Como as viagens diminuíram, eu acabo conseguindo ficar trabalhando normalmente daqui. Aliás, pelo visto, você tá craque. Produção, põe a foto aí. Eu passei para vocês a foto do... Olha, gente, você tá craque, hein? Mas você já tinha prática, hein, Bruno? Você não viu o que aconteceu depois da foto. A foto é um momento... O fotógrafo é maravilhoso, né? Ele captou o momento que lhe interessava. Muito bom. Isso. Mas eu vim de férias e acabei ficando por mais uns dias aí trabalhando daqui. O bom desse momento, assim, se a gente pode tirar uma lição, é que o home office ele veio para acelerar e a gente mostrar outras formas de trabalhar e também estimular a nossa criatividade, né? Vivendo outras experiências. Hoje não precisa você ser ou isso ou aquilo, ou estar em São Paulo, ou estar em São Francisco, ou estar na Argentina, que é o caso, ou um dos países da América Latina, ou no Ceará. Você pode ir, né? Pode estar nesses lugares todos, sem dúvida. Como foi que começou a tua jornada, Bruno? Eu te interrompi, mas eu quero que você já complete. Como foi que começou a tua jornada? Mas fala um pouco dessa vantagem, desses tempos, da gente ter descoberto isso e poder fazer bom uso disso, de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. A jornada começou aí no Piauí, né? Eu sou de Teresina, no Piauí, nascido e criado aí. E fui, na verdade, fazer faculdade fora. Eu sempre soube que eu queria fazer faculdade fora, num centro maior. Fui fazer o MBA em Brasília, me formei em administração de empresas e logo comecei a olhar oportunidades em São Paulo. Sempre quis trabalhar em empresa grande, sempre foi um pouco o sonho. Assim, eu não me enquadrava muito no quero fazer carreiras mais tradicionais, né, medicina, direito, enfim, nunca foi a minha vontade. E assim que formei, eu fui para São Paulo a trabalho, acabei entrando no Google lá. Fiquei 2 anos em São Paulo, fui transferido para o México, 1 ano e meio. Daí você já começa a ver que não para num lugar só, né? Então eu sempre tive essa vontade de conhecer, morar, viver, viajar em vários lugares. Acabei ficando quase 4 anos no Google, que é uma empresa incrível e que já traz muito esse DNA digital, o DNA de trabalhar globalmente, com várias nacionalidades, em várias línguas, em vários fusos horários. Pedi demissão para empreender, então voltei para o Brasil em 2016, abri um e-commerce primeiro, pouca gente sabe dessa história, antes de abrir a consultoria.
A razão pela qual eu abri a consultoria foi porque meus antigos clientes acabaram me chamando. O digital ainda era um mercado, ainda é, na minha visão, um pouco explorado, né, pelo tamanho da oportunidade. O Covid acabou acelerando isso. Fundei uma empresa que acabou dando super certo. A gente começou a atender marcas muito grandes, assessorar marcas muito grandes com a estratégia digital delas, mais relacionada à parte tecnológica, a parte tech, bem nerd, né? A parte que ninguém entende de algoritmos e contas e modelos matemáticos. Isso deu muito certo. Eu tenho uma sócia que chama Natália, que veio também do Google, ela pediu demissão e se juntou a mim assim que eu fundei a empresa. Quando ganhou tração, a gente começou a chamar a atenção de grupos globais e acabou decidindo vender. Eu acabo nem falando vender, mas fusionar, né? A gente fez uma fusão, a gente continua na operação do negócio, mas parte agora de um grupo de capital aberto, uma empresa de São Francisco com todo o DNA do Vale do Silício e tudo mais. Hoje a gente tem operação em 29 países, eu cuido da parte América Latina, que para um estrangeiro, a gente sabe, é bem difícil de entender essa loucura que é o nosso país e os outros países da América Latina. Né? Antes viajando muito e agora fazendo bastante videoconferência como essa. Por isso que eu falei que você pode estar em vários lugares, né? Dessa experiência de você ter ficado de férias aí no Ceará, no kite, velejando, enfim, e poder tocar os negócios. Agora, você vem de uma experiência do Google e a MariHive, ela também é uma empresa global. Fala um pouco sobre a atuação da MariHive, porque, afinal de contas, eu estou falando com o executivo para a América Latina dessa empresa que é global. Como que vocês atuam? Qual é o framework do trabalho de vocês, o drive, a pegada de vocês, atuando globalmente? Legal. A MariHive é parte de um grupo de duas empresas, né? A MariHive e um outro grupo chama S4 Capital, S4 Capital com capital aberto na Bolsa de Londres. A filosofia por trás é basicamente construir a empresa de serviços de marketing dessa nova era. Qual que é essa nova era? Uma nova era onde a gente sabe que a digitalização veio forte, mesmo antes do Covid, né? A nossa tese começou antes do Covid, o Covid, na verdade, acelerou isso. É uma nova era onde o consumo, não só o consumo de compra, mas o consumo de entretenimento, o consumo de publicidade, o consumo de relacionamento, ele acontece mais no digital. De novo, estou falando de antes do Covid, o Covid ele é um catalisador somente. Né? Então, a gente pauta tudo isso numa pegada digital, baseada em dados. Então, a gente tira o achismo da jogada e fala, vamos fazer marketing com base em algo mais prático, mais factível, mais pragmático. Já tem muita informação, né? Quando você transaciona pelo online, a gente consegue saber quantas pessoas estão assistindo a gente no online, de onde essas pessoas estão assistindo, em que momento elas entraram, em que momento elas saíram do canal. E tudo isso é informação muito valiosa que a gente consegue retroalimentar talvez um outro programa, ou um outro comercial, enfim. Então, a gente pautou, juntou gente muito boa do lado criativo com matemáticos, estatísticos, com desenvolvedores, coloca todo mundo no mesmo barco para trabalhar junto, às vezes, muitas vezes em países diferentes. Eu tenho um time, por exemplo, na Argentina, que atende a Estados Unidos, Europa e Ásia, baseados na Argentina, porque a gente acredita que o talento para essa modalidade específica é melhor em Buenos Aires do que nos outros escritórios do mundo. Então, você permite ter mais flexibilidade, né? Eu não preciso ter todo mundo nos Estados Unidos ou todo mundo em São Paulo para atender os meus clientes de São Paulo. Eu consigo usar profissionais de todos os locais sem necessariamente ter o custo, né? De viagem ou o custo de contratação, enfim. Essa é uma foto do nosso time Brasil, quando aglomerações eram permitidas, né? Foi esse ano ainda, antes de março, né? Eu imagino. Isso foi em dezembro. Em dezembro. Quando que você fez a fusão da ProgMedia e que você negociou com a MariHive? Em abril, a gente anunciou, abril do ano passado, então faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Éramos em, acho que, 40 pessoas, mais ou menos. E hoje, 1 ano e 2 meses depois, já somos em 97 na América Latina. Então, a gente só na América Latina? Então, você coordena um time de quase 100 pessoas dentro de tudo que você falou aí, com essas habilidades todas que você falou.
quase 100 pessoas. E metade delas estão em São Paulo, eu tenho boa parte em Buenos Aires, na Argentina, e aí a gente tem México e Colômbia também. O CEO da MariHive, ele quem é e qual é o DNA dele? Ele veio também com essa pegada do digital, sempre. Ele quebrou quantas empresas? Sim, porque tem que quebrar a empresa. Para ser CEO, tem que quebrar a empresa. Ainda bem que você optou por não quebrar, fazer as fusões, né, Bruno? Não, mas é porque errar ensina muito, né? Outro dia eu estava lendo sobre o Jeff Bezos e falando assim que ele quebrou 8 empresas, ele não sei o quê. Antes a gente tinha vergonha de falar quando quebrava. Agora você tem que dizer que quebrou a empresa para você validar a tua experiência. Brincadeiras à parte, quem é o teu CEO? É um ou são dois? A gente, na verdade, são parentes. Eu acho que a gente quebra empresa todo dia, porque é tanto teste e aprendizado, né? E eu costumo falar uma frase para o time que é: para empreender, você não precisa abrir um CNPJ, que inclusive eu nem sei se é uma boa ideia, ainda mais agora. Eu acho que é uma ideia para se pensar bastante. Tem muito como empreender dentro dessas empresas mais modernas, mais jovens, mais tech, né? O que o mercado chama de tecnologia hoje. Na verdade, isso, como você falou, é incentivado, né? As lideranças, muito meu papel é incentivar que as pessoas tentem, errem, aprendam e tragam um pouco esse aprendizado, né? Porque o mercado te força a andar rápido. Se a gente não estiver errando, quer dizer que a gente não está tentando. E aí tem um grandíssimo problema, porque vai ter alguém do lado aqui que está tentando e está aprendendo mais rápido. O nosso CEO chama Pete Kim, ele é também ex-funcionário do Google, na Califórnia, né? A gente trabalhou no mesmo time, eu na América Latina, ele na Califórnia. Ele saiu bem antes, a MariHive já tem 8 anos, a ProgMedia tinha 2 anos quando foi vendida, então ele saiu bastante antes, e os outros fundadores, todos vêm de empresas como Yahoo, Salesforce, todos com essa pegada do DNA digital. Então, se juntaram e resolveram criar uma empresa de serviço especializado, e a gente se propõe a ser essa nova era de assessoria dentro dessa nova indústria de marketing. Já não dá mais para pensar o marketing somente para o impresso, somente para o rádio, somente para a TV. A gente, na verdade, inverte a lógica e pensa ele 100% digital, e o offline, na verdade, quando acontece, é uma consequência. Naquela foto anterior, o CEO está lá naquela foto? Nessa aí? Tá aí, ele é esse com uma cara de asiático, bastante sorridente aí, de camiseta azul, no meio de uma galera que deve ter metade da idade dele. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que o mercado global incrível, ele termina esbarrando um pouco hoje na questão da regulação, né? Como é que é inovar em conformidade com essa legislação que não é global e cada país ela tem, que ela atua de forma diferente, ela é diferente, com tantas barreiras. Fala dessa tua experiência dentro da MariHive e dentro do Google, já que você foi Google México e Google Brasil. E a outra coisa que eu achei incrível que você falou, que é o que as pessoas estão chamando hoje de hierarquia, substituindo o hierarquia, né? Que são coisas mais não lineares, mais fluidas, mais horizontais, né? Que chama para movimentos que, na verdade, são concêntricos, com essa pegada colaborativa. Vendo você falar assim com essa clareza, fica muito claro essa teoria. Né? Muito claro mesmo. Então, queria que você falasse rapidamente das duas coisas, para a gente poder cair, aterrizar, como você fala, pro qual é a medida do negócio local que pode ser modelada olhando para o global. Claro. Sobre a hierarquia, acho que vou começar por aí, que é mais fácil. Ela, na verdade, existe muito pouco, né? Ela existe no papel, porque quando você tem uma organização que funciona, onde você monta e desmonta times com profissionais de distintos escritórios do mundo, o tempo inteiro para atender os clientes, não tem muito isso, mas o meu chefe, o meu gestor e tudo, você está tratando com gente de outros escritórios, inclusive. Então, ela acontece de forma muito mais pautada nas especialidades, então a gente tem grupos de especialistas de algumas disciplinas que juntam, então eu pego um profissional de dados, um profissional de mídia, um profissional de criação e um profissional de estratégia, junto esse grupo de 4, e essas 4 pessoas vão resolver um desafio para um cliente. Depois a gente desfaz e monta outros grupos. É uma liderança transitória, né? Eu percebo, né? Sim. Por squads, e a gente faz alinhamentos diários. Então não tem o relatório do final do mês, não. O relatório é todo dia às 9 da manhã e dura 15 minutos no máximo. Não dura 20, nem 30, nem 40. Ele dura 15 minutos todo dia, às 9 da manhã. E a questão então, é uma lógica diferente.
E a questão da legislação? A legislação, isso é um ponto relevante. Eu falei que a gente tem um uso mais intensivo de dados, né? E aí as pessoas começam a falar, o WhatsApp está escutando minha conversa, o Instagram está escutando minha conversa, né? Tem todo esse zoom por Sim. trás, mas o fato é, a gente deixa rastros, né, no digital. Sempre que a gente acessa um site, que a gente faz uma compra, que a gente assiste um vídeo, e muitas empresas começam a, de fato, utilizar esses dados. O nosso papel é garantir que isso é feito de forma em conformidade com as leis. Existe uma lei no Brasil chamada Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, né? Que vai começar a valer a partir de LGPD. outubro agora, né? Vale a partir de outubro, tem uma discussão acontecendo esses dias, se ela vai ser postergada, provavelmente vai para entrar em vigor só no ano que vem. Então a gente vai ganhar uma colher de chá aí, mas ela é uma lei bastante relevante que tem multas altíssimas, forçando as empresas a de fato usarem esse dado, mas usarem esse dado de forma legal, em todos os sentidos da palavra, né? Legalmente falando, mas seja uma forma ok para o usuário também, que não seja invasivo, que não seja, que a gente não use dado pessoal, por exemplo, que eu não fale de idade, que eu não fale de endereço, de nome, que eu use esses dados agregados, escondidos, e que eu não consiga identificar a malha por conta desses dados, mas que eu consiga oferecer uma experiência de navegação melhor para você. Então tem muito desse papel, é difícil, porque mais uma vez você vai ter que montar um grupinho de advogados, desenvolvedores, pessoas que entendam de negócio, para resolver um problema complexo. Psicólogos, cognição. Eu estava vendo uma entrevista com um cara que trabalhou no Google, foi para o Facebook e ele tem uma história parecida com a tua. Assim, ele é mineiro, só que assim, diferente de você, ele passou muita necessidade, muito perrengue. E passou fome mesmo. E ele hoje é o cara da cognição, quando se trata de algoritmo, que estudou tanto a mente e o comportamento, que ele sabe o que determina uma compra, o que determina a tela. Ele foi para o Spotify, levado a preço de ouro. Ele está nos Estados Unidos hoje. E eu sei que a sua opção de ficar aqui é porque você ama o Brasil, mas você já podia estar fora também, como ficou um tempo no México. Agora, isso é muito sensível, hein, Bruno? Essa coisa dos dados, né? Porque, assim, é muita informação, é muito algoritmo na jogada. É muita coisa. E as decisões são difíceis, né? Porque você, por um lado, é uma mina de ouro, né? Empresas como Amazon, o próprio Google, o Mercado Livre, empresas tech, o Spotify que você mencionou, LinkedIn, todas essas empresas que estão aí no auge agora, muito do valor vem do correto uso de dados, né? Então, por um lado, é uma mina de ouro. Por outro, você pode decretar falência por conta disso. Se você pisa na bola agora com essas leis, que no Brasil, de novo, a gente levou uma colher de chá, mas na Europa e nos Estados Unidos isso já é uma realidade, empresas quebram por fazerem mau uso de dados, porque as leis são super agressivas. Então você fica ali no meio do caminho de quero usar, preciso usar para agregar valor, mas tenho que ter cuidado. Então é um tema que a gente vai discutir bastante daqui para frente, com certeza. Bruno, quais são as transformações definitivas? Agora, a gente respondendo isso e você já entregando para a gente como que os negócios locais podem modelar suas atuações com base nessas transformações, que é o tema da nossa conversa, transformações nos negócios e digitalização do trabalho em escala global. Como que quem é local pode olhar para vocês e o que é bom de ser modelado, prototipado, pensado em nível local? Eu acho que tem dois pontos, tá? O primeiro deles, mais óbvio, é a digitalização. Então, todos os negócios precisam ter uma pegada digital. Não importa qualquer que seja, né? Então, você tem um programa e o programa está sendo transmitido online. Então, ele já existe, já tem uma pegada digital. Você tem uma padaria, você vai ter a venda online por aplicativo ou no seu próprio site, ou você vai ter o cardápio online, enfim, mas algum tipo de pegada, independentemente do negócio, precisa existir. Esse é o primeiro ponto. E o digital é diferente do digitalizado, é bom que se diga, né? Claro. Até bom você explicar isso. Sem dúvida, sem dúvida. E o segundo ponto, até pegando esse gancho do digitalizado, a sociedade está ficando não só mais digitalizado, mas nós, como consumidores, como sociedade, a gente está ficando chato, né? A gente quer o melhor, sempre, o mais barato, aqui, o que chega rápido agora. E isso está virando a nova regra. Então, aqui tem um ponto de experiência do usuário mesmo. Nós, e aí, se cada um olhar para suas experiências de avaliação de produto, de serviço, de consumo, a gente não tolera mais a falha, o atraso, o erro. Você vai na loja, pega o celular, pesquisa no marketplace,
para saber se vai pedir para entregar em casa ou se vai comprar O ali na índice frente. de infidelidade, aliás, segundo uma pesquisa, eu esqueci quem fez essa pesquisa, eu vou me lembrar, eu falo até o final do programa, é altíssimo. Nessa pandemia aumentou muito. Infidelidade às marcas, né? Porque a fidelidade, na verdade, ela é menos a marca e mais a experiência. Se você me oferece uma experiência melhor do que a marca que eu era fiel, um abraço para a marca que eu era fiel, eu vou com você. Porque eu sou fiel a uma experiência, a gente tem um terminho em inglês que chama frictionless, que é uma experiência sem fricção. Que eu consigo entrar em 2 cliques, comprar e chega rápido na minha casa e o preço eu sei que é o mais barato. Então, eu acho que essas duas coisas, ter a pegada digital e ter uma atenção voltada à experiência do usuário em todos os pontos, desde a pesquisa, a compra, ao atendimento quando vai tirar dúvida, ao pós-vendas, enfim, fazendo essas duas coisas, se você reparar, todas as empresas que têm dado bastante certo muito rápido, têm toques muito fortes de um desses 2 pontos, via de regra dos 2, inclusive. Juntar informações para ser mais estratégico, né? Na verdade. Sem dúvida. Não ficar tipo, vou fazer, jogar dinheiro fora. Foi a Maxey, uma consultoria, uma empresa de consultoria maravilhosa que fez isso. Muito bom. Eu acho que quando a gente estava conversando, você me falou uma coisa para a gente encerrar, que eu achei interessante, que são tipo, você falou dos novos impactos aí, né, dos negócios se digitalizando, aí sobre as transformações definitivas, são pessoas de todas as idades. Quando você me falou, eu fiquei pensando depois e fiquei olhando, fazendo um mapa, assim, de quem estava nisso que você estava falando. Pessoas de todas as idades indo para o digital e fazendo isso com mais fluência e fluidez. Né? E a questão das contratações, que eu acho que empresa global hoje é bacana porque, assim, mesmo tendo a barreira da legislação, vocês conseguem encontrar mentes brilhantes com habilidades em todos os lugares do mundo e vocês contratam isso facilmente. E aí isso traz para a nossa discussão, também rápido, a questão do diploma. É claro que você, eu não sei onde você estudou aqui, mas assim, onde que você estudou aqui? Aí eu fiz Instituto Dom Barreto a minha vida inteira. Então, lá, você é Dom Barreto, então. Então, assim, você estudou no Dom Barreto, que é uma marca, tem um brand, né, de qualidade. Aí você foi para a UNB, que eu vi você falando, tem um brand de qualidade. E você tem todas essas suas formações acadêmicas. Mas, no final, elas colaboraram para você ter o quê? Experiência. Né? E aí eu queria que você falasse, eu juntei um monte de coisa, não sei se vai dar, mas eu vou te entregar. Eu acho que de todas essas experiências ou carimbos, né? Porque no fim do dia são carimbos, né? No currículo lá, que são relevantes e foram muito mais que são hoje. Acho que a maior de todas não aparece com carimbo forte. Acho que a maior de todas está em ir morar fora cedo, em mochilar 12 anos pelo mundo, no meio da faculdade, em abrir empresa, sair, abrir outra empresa. Acho que esses são os fatores mais relevantes do que os carimbos. Os carimbos, às vezes, te abrem algumas portas, né? Cada vez menos, na minha visão. E aí eu volto no ponto do testar e aprender rápido, né? Os americanos falam do fail fast, né? Às vezes tem reunião que a gente entra e a gente é perguntado, cara, o que você errou na semana passada? O que você errou essa semana? E é importante, né? Então, eu acho que mais importante que os carimbos, que tem seu papel, tá nessas vivências, nessas experiências reais, né, da vida real, de estar ali menos teóricas e mais práticas. Quebrar uma empresa. Você é parte de uma geração em que isso foi importante, continua sendo importante, mas essa experiência, cada vez mais que você teve, foi onde levou você aonde você está. E eu acho bacana o jeito que tu enxerga onde você está. Quer dizer, eu só estou aqui. Eu não sou daqui, eu nem sei o que está por vir, mas eu estou fazendo valer, é hard work, é trabalho duro. E assim, você tem muito disso, entendeu? Apesar de ser um cara novão, eu não vou perguntar a tua idade, tá? Eu não falo de idade, eu não falo de idade, quem me conhece sabe, eu falo de experiências, eu falo, não me pergunta quantos anos eu tenho. Pois é, eu não vou perguntar, mas você deve ser não, você é super novo e assim, é muito legal. E a coisa de contratação é legal porque, só para fechar, hoje você contrata a experiência, né? Você contrata a habilidade, você contrata aquilo que a pessoa pode entregar, isso é muito bacana, é muito fluido, é muito horizontal. Por isso que eu falei da hierarquia, não da hierarquia, né? Quer dizer, a pegada é outra, o framework é outro totalmente. E isso empresas globais já fazem, né? Claro. Claro, e no mercado de tecnologia ou em qualquer mercado mais digitalizado,
contratar pelo conhecimento é um erro fatal, né? Porque a coisa muda tão rápido que você contrata um grupo por um conhecimento específico que daqui 6 meses, 1 ano, ele acabou de ficar obsoleto e surgiu uma outra tecnologia, uma nova forma de fazer. Então, a gente procura muito pessoas, os 2 líderes dos meus times de tecnologia na América Latina, que são programadores e pessoas super técnicas. Um deles é advogado, que aprendeu a programar com a gente, e hoje lidera um time que programa mil plataformas, e o outro é um ex-professor de física, que quando a gente contratou, ele também não sabia programar uns anos atrás, mas a gente falou, ele sabe pensar, isso é o mais relevante. Ele sabe resolver problemas com um racional lógico por trás, né? E hoje virou programador, e eu tenho certeza que se a gente precisar ensinar outra coisa, que mudar, ele vai aprender. Isso é muito mais importante que saber uma linguagem específica. Muito bacana. Bruno Rebouças, muito boa a tua entrevista, muita clareza. Para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nas nossas plataformas digitais ou nos 18 estados pela Rede Meio Norte, o Bruno é piauiense, tem essa jornada incrível, a gente faz questão de dizer, porque a sede do nosso grupo é aqui, e é muito bacana mostrar que a questão do território, onde você nasce, em que condição, elas são cada vez menos determinantes da nossa jornada. Tem outras coisas acontecendo. E eu acho que essa pegada do global e do digital ensina muito isso pra gente, das oportunidades, embora pareça batido, mas a gente tem que dar uma ampliada mesmo no olhar, encarar as dificuldades que a gente sempre vai ter, né, Bruno? Incrível a entrevista. Obrigado pelo convite. Eu queria encerrar a tua entrevista com isso aqui, que eu me lembrei de você quando eu vi. Vamos botar aí essa frase desse cara incrível, né? Dá para botar nessa tela aqui atrás de mim também, que vocês sabem que vocês botam de lonjão para mim e eu não consigo enxergar direito, né? Mas deixa eu me aproximar ali para a gente poder ver que esse cara, ele fala sobre o futuro, né? O futuro, na verdade, ele é determinado do jeito do presente. Então, agora já foi, produção, agora já estou pertinho do monitor, não me ajudou lá atrás. O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. O Thomas Frey, que eu tenho certeza que esse cara incrível, o Bruno, deve ter lido, deve ler, deve estar ligado nisso. E aí, para não dizer que a gente não fala de brasileiros, eu vou falar de um queridão, para também encerrar a entrevista do Bruno, porque além do Thomas Frey, que fala que o futuro determina o presente, não como a gente pensa desse jeito linear, como assim é o presente que determina o futuro? Bota a tua cabecinha para pensar aí que você vai entender. Você tem que saber onde que você quer chegar. Mas o Paulo Freire dizia o seguinte, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. É isso que você está fazendo, Bruno. Muito legal. Obrigada pela entrevista, tá bom? Obrigado, um beijo grande. Tchau, tchau. Um beijo grande. Bruno Rebouças, falei para vocês que a entrevista ia ser incrível, tá? E aí a gente está aí mostrando para vocês. Deixa eu